boa noite. Sou a pastora Angélica da nossa igreja, da Comunidade Cristã de Magé. Como no Tadel anterior que eu ministrei, eu falei que eu estava aqui para ministrar uma palavra de edificação para a sua vida, e hoje também não é diferente. Gostaria de compartilhar algo que nós temos vivenciado como experiência. Creio que Deus vai edificar a sua vida, mas antes disso eu gostaria de entronizar Jesus, orar, pedindo que Ele venha se fazer presente nesse Tadel integrado, amém? Quantos estão comigo nessa hora? Feche os teus olhos, abaixa a sua cabeça e assim vamos orar ao Senhor, amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse Tadel integrado, pedimos que a tua bênção e a tua graça repouse sobre nós e que o que vamos compartilhar aqui, ó Deus, sirva de edificação para o teu povo. Muito obrigado por essa grande oportunidade. É assim que oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? A palavra que eu quero ministrar, ela está 100% relacionada à consolidação. Porque hoje entendemos que é um dos maiores desafios, um dos maiores gigantes a serem tombados na nossa igreja. Temos crescido, muitas pessoas têm se achegado, mas ainda temos nos esbarrado na consolidação dessas pessoas que têm se achego a nós. Sábado passado, nós fizemos um evento, Conexão Jovem, onde concentramos num clube aqui da cidade muitas pessoas, muitos jovens. Convidamos um ex-havaiano, um homem que se converteu ao Evangelho de Cristo, e hoje ele tem um estilo próprio de ministrar a palavra e ganhar vidas para Jesus. No final de seu testemunho, ele mesmo fez um apelo. E ele mesmo contabilizou naquele dia, naquela noite, 40 pessoas entregando-se ao Senhor Jesus. A equipe de consolidação estava no final do corredor, com fichas na mão, caneta, apostos, esperando aquelas 40 pessoas chegarem lá para preenchermos os nomes, pegarmos os dados e assim dar continuidade à obra. E assim, aquelas pessoas depois de orarem, depois de chorarem, elas foram encaminhadas lá para trás para a consolidação. Sendo que começamos a preencher os nomes, terminamos de preencher, fomos contar as fichas. Para surpresa nossa, só tinha 26 pessoas. 14 daquelas 40 sumiram do trajeto do palco até o local da consolidação, 30 metros de distância. 14 pessoas se perderam, sumiram, se camuflaram no meio da multidão, e essa experiência tem me feito pensar bastante. O quanto temos falhado nesse processo, o quanto temos que melhorar dentro do contexto de consolidar, dentro do contexto de realmente adotar o novo convertido como uma das prioridades da igreja. Essa experiência tem me feito avaliar algumas coisas. Uma, já tenho falado, melhorar na consolidação. Outra, ser mais atencioso nesse processo. Outra, o quanto o diabo ele é rápido, ele é ágil, ele está empenhado em desviar as pessoas do caminho. E outra coisa também tem me feito pensar que o quê? Apenas 30 metros do palco até o local de consolidação, um trajeto curto, foi suficiente para 14 daquelas pessoas se meterem no meio da multidão de forma que depois ficou difícil para nós alcançá-las novamente. Queridos, em Gênesis, capítulo 50, último capítulo de Gênesis, fala ali das 70 pessoas que foram para o Egito, debaixo do governo lá de José. Então foram 70 pessoas, irmãos de José e suas famílias, incluindo o pai Jacó. Foram para lá, se estabeleceram na terra do Egito, começaram a crescer, a prosperarem, a se tornar numerosos. Aí em Êxodo, capítulo 1, verso 8, diz assim, Então subiu ao trono do Egito um novo rei,
que nada sabia sobre José. Disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Olha aí, povo grande, forte, despertou o coração de Faraó para atrapalhar o crescimento, o desenvolvimento do povo de Deus ali no Egito. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre crescimento, sobre consolidação, sobre a ameaça que o inferno sofre quando uma igreja cresce, quando um filho de Deus avança. Por isso, já é decreto no coração de Faraó o quê? Exterminar com o crescimento, acabar com a consolidação, matar os bebês, interromper o avanço da igreja. É sobre isso que eu quero compartilhar conosco nessa noite, pedindo a Deus que Ele nos abençoe de forma abundante e grandiosa no nome de Jesus. Quando o povo de Deus foi para o Egito, na época de José, foram 70 pessoas. E lá no Egito eles se estabeleceram na terra de Gósen, uma terra farta, uma terra abençoada. E lá o povo de Deus começou a prosperar, a progredir. Numericamente eles começaram a crescer. E enquanto eram só 70 pessoas, não inspirava ameaça, não trazia desconforto para Faraó, porque era um povo pequeno, sem expressão ainda. Mas à medida que o povo foi crescendo, a Bíblia diz em Êxodo 1:8 que aquele Faraó da época de José, ele morreu. Todos os descendências de José também e a descendência daquele Faraó, e um novo Faraó se levantou. Esse novo Faraó se levantando, o coração dele foi tocado por uma preocupação, porque essas alturas já não eram mais só 70, já era uma multidão. E aquele rei, tipificando o diabo, ele se sentiu 100% ameaçado com o crescimento dos israelitas na terra do Egito. Então eu quero destacar aqui algumas coisas que o crescimento traz. O crescimento, ele toca nos projetos do diabo. Primeira coisa. Segunda coisa, o crescimento destroniza Satanás. Tira ele do trono e ameaça os seus projetos. Outra coisa, quando Faraó ele olhou o povo e ele observou, ele admitiu, no verso 8, ele admite ali falando assim: eis que os israelitas são mais numerosos que nós e mais fortes. Ou seja, estava ali o próprio rei admitindo o crescimento do povo de Deus e a força desse povo. Então, mediante essa constatação, o que Faraó decide? Ele decide acabar com o crescimento. Satanás tem medo de uma igreja que está num processo de crescimento. Por quê? Porque o crescimento ameaça o seu trono, o seu senhorio. O crescimento, ele toca nos projetos do diabo. O crescimento, ele desestabiliza o reino das trevas. Então, Faraó, preocupado com o crescimento, ele decide acabar com o crescimento, interromper o processo, acabar com aquilo que para ele seria uma ameaça. Então, ele decide fazer o quê? Montar uma estratégia para interromper a obra de Deus através do crescimento do povo dele ali no Egito. O que ele faz? Ele lança uma estratégia, que é a qual vamos ocupar o povo. Ele começa a intensificar as horas de trabalho, ele começa a
tratar o povo de forma dura, ampliar o tempo de trabalho, o peso no trabalho. Ele força o povo a trabalhar além do que eles podiam. Para que isso? Para distraí-los, desviá-los de gerar filhos. Então Satanás, quando ele percebe que uma igreja, ela já saiu da casa dos 70, porque foram 70 quando chegaram lá, mas agora já havia ultrapassado esse número. 70 não intimida a princípio, 70 não traz muita ameaça, mas agora o número já era expressivo. Satanás, tipificado por Faraó, sabia que numa guerra aqueles homens israelitas ali, homens saudáveis, homens que poderiam perfeitamente se juntar e formar um exército e destroná-lo, tirá-lo do trono. Então o que ele faz? Vamos colocar um jugo sobre esse povo, sobre esses homens. Vamos ocupá-los, eles não terão tempo de dia e à noite quando forem para casa já estão tão cansados, tão exaustos, tão sobrecarregados que eles não terão disposição para gerarem filhos, para darem continuidade ao crescimento. Queridos, será que não é isso que de certa forma hoje o diabo também não tem feito? Tentando nos desfocar do alvo principal, que é gerar filhos, que é ganhar vidas para Jesus, que é cuidar bem de cada uma delas. Será que esse não é o alvo? Estamos correndo para lá e para cá, ocupados com tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E aí, o foco principal, que é ganhar vidas, cuidar bem de cada uma delas. Talvez esse alvo está comprometido ou desfocado no meio de tanta atividade, no meio de tanto ativismo. Estamos entrando no jogo de Faraó, tão ocupados, tão sobrecarregados. E aí, cadê o crescimento? Cadê a continuidade daquilo que Deus começou a fazer? Então, trabalho forçado. Às vezes eu converso com algumas pessoas e percebo cansaço. Algumas até mesmo declaram: pastor, é muita coisa, é muita coisa. E isso tem me feito refletir. Será que não temos que parar, dar uma trégua? Parar um pouco para ajustar o foco e colocar a nossa atenção naquilo que de fato vale para Deus e de fato é importante para Deus e para a igreja? Trabalho forçado. Várias estratégias dentro desse contexto. Satanás formula com um propósito só: interromper o crescimento. Agora, também não quero falar somente de crescimento numérico, mas também crescimento emocional. Porque Satanás sabe que um crente saudável, caráter tratado, um crente cheio do Espírito Santo, ele se torna uma bomba atômica contra o seu império. Então também é interesse do diabo colocar ativismo no dia a dia de cada crente, cada cristão, para que ele não continue crescendo no emocional, crescendo na área espiritual, crescendo no trabalho, crescendo no empenho, na motivação de caminhar com Jesus e implantar o seu reino. Estamos correndo igual loucos, ativismo dia e noite. E à noite, quando chegamos em casa, quando colocamos a nossa cabeça no travesseiro, muitos de nós nem têm mais disposição para orar, agradecer a Deus pelo dia, porque estamos vindo de um dia tão assolador. Vamos refletir, querido. Será que não é a estratégia de Faraó se cumprindo nos nossos dias, nas nossas vidas? Preste atenção. Faraó quer interromper o crescimento. Essa foi a primeira estratégia. Mas aí, Deus é tão soberano e tão misericordioso que quanto mais Faraó colocava jugo no povo, trabalho forçado, mais o povo crescia. Primeira tentativa frustrada, porque Deus exercia senhorio sobre o seu povo. O povo continuava crescendo, mesmo debaixo de pressão, mesmo debaixo de jugo de Faraó. Aí
Faraó, frustrado com a primeira tentativa, ele formula a segunda. E a segunda qual foi? Mais pesada. Ele decide matar todos os bebês do sexo masculino. Ele chama as parteiras, imagino eu, Faraó sentado numa mesa com seus oficiais, com seus súditos, e ele perguntando qual será a próxima estratégia. Quanto mais forçamos o povo a trabalhos forçados, mais eles crescem, o crescimento não é interrompido. Como vamos fazer para desarticular isso? Como vamos fazer? E aí alguém deve ter dado uma ideia. Por que o Senhor não chama as parteiras que ajudam lá as mulheres hebreias a terem seus filhos e fale com elas que na hora do parto, quando as mulheres hebreias forem dar à luz, que observem, se for do sexo masculino o bebê, que mate. E se for do sexo feminino, que deixe viver. Foi bom para Faraó. Isso! Vamos então agora interromper o crescimento na raiz. Já que a gente não pode impedir deles coabitarem, deles se relacionarem e a gravidez vir, agora vamos interromper o crescimento lá na raiz, aonde assim que o bebê nascer, mata, joga no Nilo. Queridos, eu falo isso com tanto peso no meu coração. Porque é exatamente isso que o diabo hoje faz, queridos. Se ele não pode impedir as pessoas de nascerem, depois do nascimento, ele está decidido a matar o bebê ainda, recém-nascido, para que não cresça, para que não avance, para que não continue no caminho. Meu Deus, que o nosso coração como igreja, que o nosso coração como filhos de Deus, como pais, como mães espirituais, possa nessa noite ser ministrado pelo Senhor, para que possamos nos despertar para os perigos, para os riscos que os bebês, que os novos convertidos sofrem, o lugar de perigo que eles estão. Existe toda uma conspiração no reino espiritual do mal para matar os bebês, matar os homens e as mulheres. Faraó não pôde impedir que eles coabitassem e as mulheres viessem engravidar, ele também não pôde. Mas agora está Faraó com um decreto assinado no reino das trevas. Para quê? Para interromper o crescimento dos bebês. Como eu já te falei no início dessa palavra, no sábado, quando terminamos de preencher aquelas fichas, e eu contei 26, e o meu coração perguntou: onde estão os outros? Não foram 40, onde estão os 14? Cadê as fichas? E ninguém tinha resposta para me dar. Ali o meu coração desfaleceu. E eu fiquei muito ministrada. E um sentimento muito de tristeza. Porque de alguma forma nós falhamos como igreja. 14 pessoas estavam lá na frente chorando, falando que queriam Jesus. E agora essas mesmas estavam inseridas no contexto da multidão, onde nós não fomos sábios, ágeis, suficientes para segurar cada uma delas. Queridos, essa palavra, ela tem ministrado muito ao meu coração. Porque eu percebo, como já tenho falado, nós precisamos botar atenção na consolidação. Nós temos falhado muito na consolidação. Se formos pegar as fichas de consolidação de pessoas que entregaram suas vidas a Jesus neste local, de janeiro para cá, nós vamos ficar abismados com o número de pessoas. Mas se formos fazer uma chamada de onde cada uma delas estão,
nós vamos perceber que muitas delas ficaram pelo meio do caminho. Queridos, nós precisamos deixar o nosso coração se inflamar com essa verdade, a verdade de que o foco de Deus, o coração de Deus pulsa por vidas. E Faraó, o diabo, o reino das trevas, estão 100% empenhados em exterminar com o crescimento. Tanto crescimento pessoal, quanto crescimento ministerial, crescimento coletivo. O diabo, ele é contra o crescimento em qualquer aspecto. Se a gente for pegar essas fichas de consolidação, como eu já tenho dito, e ver onde cada pessoa está dentro da escada do sucesso, que é batismo, vida vitoriosa, MSEC, se tornar um líder, a gente vai ver que muitos ficaram para trás. Agora, se a gente quiser se justificar, a gente pode. Ah, é porque não quiseram. Ah, é porque eu até procurei, mas não estavam empenhados, não se dedicaram. Querido, nós teremos várias justificativas. Mas nessa noite, no nome de Jesus, eu quero, através do Espírito Santo, gerar dentro de você um senso de responsabilidade como igreja de Cristo. Voltando à história de Faraó lá no Egito, quando ele chama as mulheres hebreias e ele manda aquelas mulheres, aquelas parteiras, quando ele chama as parteiras para matar os bebês no momento em que nascessem, Faraó estava acabando, isso simboliza a ação do diabo contra os novos convertidos. Acabou de nascer, virão circunstâncias, virão situações, virão ações, muitas das vezes articulações infernais para abortar, para que a pessoa aborte a fé, para que a pessoa não se desenvolva no reino de Deus. Agora, aquelas mulheres obedeceram a Faraó. A Bíblia diz que aquelas mulheres, elas temiam a Deus. Temiam a Deus, e por temer a Deus, elas não conseguiram executar os planos, o projeto e a direção de Faraó. Eu acredito que Satanás, ele não é onisciente, ele não é onipresente, ele não é onipotente, mas eu acredito que ele é muito esperto. E ele sabia que ele deixando o crescimento acontecer, mais tarde, isso seria grande prejuízo para ele. Quem sabe no meio daqueles bebês vindo ao mundo, aqueles bebês, não nasceria um que realmente iria tirá-lo do trono, iria desarticular todos os seus projetos. Por isso a lei mata todos. O diabo, de certa forma, ele já estava prevendo que no meio daqueles bebês poderia nascer um que iria realmente ser muito usado por Deus para realmente atrapalhar os seus projetos. E nasce Moisés. Deus guardou os pais de Moisés, guardou a gestação, guardou o nascimento de Moisés, guardou a vida de Moisés. Por quê? Porque Moisés seria aquele que tiraria o povo do Egito. Meu Deus, no meio desses bebês que estão nascendo, tem pessoas que causarão uma revolução nessa terra. Existem novos convertidos que hoje a gente olha para eles e não vemos muita coisa, mas o diabo está preocupado. Porque o diabo, ele tem noção de que Deus nesse tempo está querendo levantar um povo poderoso e forte. E aí, para não correr risco, mate todos. Também é verdade que no meio desses novos convertidos tem aqueles que ficarão na igreja, não farão muita diferença. Mas no meio desses, terão aqueles que serão pastores, evangelistas, mestres, profetas,
E o diabo não quer correr risco, então mate todos os bebês. Você lembra? Essa história se parece com uma outra história, o nascimento de Jesus. Lembra o que o rei fez? Ele decretou também lá o quê? Matar todos os bebês. Por quê? Porque ele sabia que no meio daqueles bebês havia nascido o rei dos judeus. Porque os magos estiveram lá e falaram que haviam visto a estrela e eles foram ali para adorar o rei dos judeus. O rei ficou intimidado, se sentiu ameaçado. Então, decreto assinado, mate todos os recém-nascidos. Hoje não é diferente, querido. No meio daqueles que, na época de Jesus, o rei decretou que fossem mortos, estava realmente o Filho de Deus, aquele que salvaria o homem de seu pecado, que iria remir o homem, iria encaminhar o homem para um relacionamento de volta com Deus, que foi Jesus Cristo. Hoje não é diferente. Eu acredito que os avivalistas, os grandes avivalistas, estão no meio desses novos convertidos. Eu acredito que os nossos olhos hão de ver poderosos avivamentos nesse tempo, através de pessoas que estão entregando suas vidas nos altares de nossas igrejas. Por isso, nós não sabemos. Hoje você pode estar cuidando de alguém que amanhã será um grande homem de Deus, uma grande pessoa que impactará gerações com um chamado lindo da parte de Deus. Também é possível você estar cuidando de alguém que talvez só vai servir para estar aí. Não importa, querido. Não importa, aquele que tem um grande chamado, é aceito e amado por Deus. Aquele que talvez não vai se desenvolver tanto, também é importante no reino de Deus. Porque uns foram chamados para estar em evidências, outros foram chamados para estar nos bastidores, apoiando, servindo, orando. No reino de Deus não existe melhores e piores. Existem todos com um chamado da parte de Deus. E Faraó não quer deixar a igreja crescer, não quer deixar o povo de Deus avançar. E vou te falar, por mais chocante que seja, ele está decidido a acabar com o crescimento. Mas qual será a nossa resposta a esse plano maligno? Como igreja, como liderança, como dirigentes, como discipuladores, como supervisores, como pastores, qual deve ser a nossa resposta? Será que nós podemos ficar de braços cruzados vendo os planos do diabo se estabelecendo na nossa frente? Pessoas entregando suas vidas a Jesus e 2 meses depois você procura essas pessoas onde elas estão. Pessoas que acabam de se converter e 1 semana depois a gente sabe que ela arrumou um emprego e some da igreja e a gente, por desencargo de consciência, ainda tem um discurso nos lábios. Eu liguei, eu procurei. Queridos, será que esse é o nível? Lógico que não. Devemos dar a nossa vida por essa causa. Existem pessoas que só fazem o que foi combinado. Foi combinado fazer o contato 24 horas, eu faço. E só isso. Se realmente estamos querendo ganhar gerações, multidões para Jesus, nós vamos precisar aumentar o nosso nível de compromisso, de seriedade, de voluntariedade, de entrega à missão que Deus tem confiado na nossa mão. E vou terminar dizendo que a nossa principal missão não é pregar bonito, não é cantar bonito, não é dançar bonito. É cuidar daqueles que Deus tem confiado nas nossas mãos. Eu quero deixar essa palavra para você. Em primeiro lugar é para mim, porque como pastor eu percebo que eu tenho que aplicar ainda mais o meu coração nessas coisas.
E eu quero me juntar a você nessa noite, para juntos formarmos um círculo de fogo ao redor dos novos convertidos. Vamos orar por eles, mas além de orarmos, vamos atrás, vamos ligar, vamos fazer um mutirão de visitas. Assim que a pessoa entregou a vida a Jesus, vamos já ter alguém a postos, posicionado para guardar esse bebê. Porque pode ser que você está cuidando de alguém que amanhã ele estará em outras nações, estará impactando vidas. Termino contando a experiência de Billy Graham. Foi feito um culto evangelístico, e naquele culto evangelístico, aluguel de aparelhagem, som, aquela coisa toda, só uma pessoa entregou a vida a Jesus naquela noite. O pastor ficou frustrado e ficou avaliando se valia a pena aquele tipo de programação, porque muito dinheiro era empenhado e cadê o retorno? Cadê as multidões convertidas? E naquela noite só uma pessoa havia entregue sua vida a Jesus, e o tempo passou, aquele novo convertido sumiu, né? Foi no meio da multidão, né? Anos se passaram, e um dia alguém faz uma visita àquele pastor já velho, né? E aquele homem vai àquele pastor e para agradecer aquele culto que havia sido feito na praça naquele dia, porque aquela pessoa que havia entregue sua vida a Jesus era ele. E quem era ele no tempo presente em que ele foi visitar aquele pastor? Era Billy Graham, um dos maiores pregadores de todos os tempos. Aquele culto, onde aquela vida entregue a Jesus, caiu na terra, germinou, se tornou uma árvore muito frutífera, onde compensou em número aqueles que não haviam entregue suas vidas a Jesus naquele dia. Talvez, querido, através de multidões serão arrastadas para Jesus. E talvez a sua missão e a minha é apenas cuidar de alguém que amanhã vai trazer um impacto para essa geração. Cuide das pessoas com carinho, aplique seu coração nisso, entregue-se a esse projeto e assim vamos povoar o céu e saquear o inferno. Amém? Eu quero terminar assim com o meu coração mexido, pedindo a Deus que Ele tenha misericórdia de nós. Abaixa sua cabeça, feche teus olhos. Se você quiser se ajoelhar, se arrepender pela negligência, porque eu acredito que muitos de nós têm sido muito negligentes. Não temos feito como deve ser feito. Vamos orar nessa hora, nos arrependendo, pedindo a Deus que Ele desperte o nosso coração, que Ele nos ajude nessa missão, amém? Feche os teus olhos no nome de Jesus. Pai, pedimos a Ti que o Senhor desperte o nosso coração. Espírito Santo, Tu és aquele que age na igreja, Tu tens o poder de nos acordar, de despertar-nos. Desperta-nos, Senhor, para a seriedade dessa palavra. Seriedade, meu Deus, de cuidar dos bebês, de empenhar nossas vidas, de sermos pais e mães espirituais, para impedir que os projetos de Faraó se cumpram na vida de extermínio desses bebês, Senhor. Ah, Deus, desperta-nos como verdadeiros valentes na causa do Senhor, a fim de bloquearmos todo o projeto do diabo. Eu sei que se negligenciarmos, o Senhor de alguma forma enviará livramento, porque Tu és o Senhor da igreja. Mas nós Te pedimos nessa noite que não passe de nós o Teu Espírito, que não seja preciso que o Senhor levante outro no nosso lugar, uma nova geração, Senhor. Tenha misericórdia de nós, usa-nos,
Torna-nos líderes, pessoas úteis, pessoas que de fato entreguem suas vidas na mais poderosa e importante missão, que é cuidar do teu rebanho, cuidar das ovelhas do teu aprisco. Nos perdoe, Senhor, pela nossa negligência. Nos perdoe por colocarmos a nossa atenção em tantas coisas e deixarmos escapulir por entre os nossos dedos, Senhor, aquilo que é mais importante para Ti, que são as vidas. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido, e desperte o teu coração para ser um pai amoroso, atencioso, onde as vidas que o Senhor tem colocado nas tuas mãos, nenhuma se perca. Que Deus te abençoe e te avive no nome de Jesus. Amém.